Bom, pessoal, a gente vai começar a criar nosso primeiro dashboard aqui no Power BI. Na realidade, um dashboard é um painel, e esse painel tem várias informações relativas a um conjunto de dados que a gente quer apresentar. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui em obter dados, e minha fonte de dados para esse exemplo aqui vai ser um arquivo do Excel. Cliquei aqui, ele leva um tempinho para carregar. Bom, como é uma planilha, ou como é um arquivo Excel, ele tem várias planilhas. Nesse caso, só tem uma planilha. Eu seleciono a planilha que eu quero usar e eu vou optar nesse primeiro momento apenas por carregar os dados, tá? Não vou fazer nenhuma transformação a princípio. Vocês vão ver lá na frente como faz isso. Ele está carregando no modelo. Então, observe que aqui do lado esquerdo você tem campos, você tem a tabela venda carros e seus atributos. Um comentário básico é que normalmente os tipos numéricos, ele por padrão, ele tenta atribuir uma soma de valores, por isso o sigma aí, tá? Mas a gente não vai estressar com isso a princípio. Bom, uma vez que esses dados estão aí, eu vou usar o primeiro visual, que é o mais simples de todos, para criar um painel, que é o visual aqui, ó, cartão. Cliquei aqui no visual cartão, vou redimensionar aqui. Então, assim, o que eu quero adicionar de campos no cartão? Ou seja, o que é que eu quero exibir, certo? Então, eu venho aqui em campos, vou escolher o seguinte, eu vou colocar assim, ó, a soma do valor de venda. Observe que vai aparecer lá, leva um tempinho carregando. Aí ele diz ali, ó, tem 32 mil de valor venda. Vamos entender o seguinte agora. Eu posso configurar esse painel melhor? Posso. Eu venho agora aqui, ó, em formatar seu visual. E aí você tem de visual e você tem o geral. O visual, por exemplo, eu posso chegar aqui em tamanho da fonte, que é o valor principal, e colocar 30. Ok? Eu posso mudar a cor da fonte, eu posso dizer se quebra texto, se tem rótulo de categoria. O rótulo de categoria, ele está marcado com 12, tá vendo? Ele está sendo exibido. Se eu desmarcar aqui, ó, o valor venda que estava lá embaixo sumiu, ok? Bom, mas eu queria que tivesse um título para o cartão. Eu venho aqui em geral e procuro aqui título. E eu vou dizer aqui, ó, vou habilitar e vou dizer assim, ó, valor. Eu vou botar assim, vou botar tudo em maiúsculo, tá? Valor total de vendas. Eu posso colocar em negrito, eu posso redimensionar essa fonte, vou usar 15, e eu posso, por exemplo, colocar centralizado. Esse é nosso primeiro cartão. Eu poderia, por exemplo, escolher uma cor de fundo. Vou colocar aqui um cinza para o título, se eu quisesse. Mas eu vou optar por não, tá? Eu vou deixar o branco padrão. Ok? Então a gente aprendeu a usar o nosso primeiro componente visual. Dando continuidade aqui ao vídeo, eu quero saber quantos carros foram vendidos, tá? Eu vou aqui copiar o visual e vou colar. Ele não colou. Deixa eu ver aqui, copiar visual e Ctrl V e colar. Pronto. Ele pegou todas as características lá daquele meu visual. Observe dessas linhas vermelhas que tem tracejadas, que tem uns alinhamentos, tá? Vou botar só um pouquinho mais para baixo. E agora, ao invés de ser o valor de venda, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar uma contagem, tá? Observe que essa tabela acho que tem 426 registros, ou seja, são 426 carros vendidos. Ao invés de eu usar a soma, eu quero a contagem de quantos carros foram, tá? Então, eu só troquei ali a função de agregação, que é soma, para a contagem. 457 carros. E agora eu vou mudar lá no meu título. Como eu reaproveitei toda a formatação, eu vou colocar aqui, ó, total de carros vendidos. Pronto. Então a gente tem a segunda informação. Professor, eu queria saber o valor médio dos carros vendidos.
Eu vou dar logo um Ctrl V aqui, né? Que eu já copiei o visual. E já para experimentar, eu vou selecionar aqui média, tá vendo? Então, eu cheguei aqui, ó. É o valor médio de cada carro. Eu só vou mudar agora em título. Vamos aqui em geral. Título, valor médio. Vou botar valor médio, mas assim, entenda que valor médio aí é o valor das vendas, tá? Uma coisa que eu não falei no segmento anterior é essa unidade aqui de medida. Eu vou voltar primeiro no visual 1 para fazer um pequeno ajuste aqui, ó. Título, propriedades, ali é o tamanho do visual, posição. Deixa eu só ver aqui, valor do balão. Ah, aqui em valor do balão tem a unidade, tá? Ele tá por padrão ali, exibindo milhão. Eu vou deixar milhão mesmo para aquele visual, mas poderia ser, por exemplo, milhares. Observe que mudou ali, certo? Eu vou deixar milhão e vou colocar aqui, ó, 3 casas decimais, tá? Tranquilo? Então, eu coloquei ali. Antes de passar o novo visual, eu quero clicar aqui, ó, em dados, que vai mostrar nossa tabela de dados, tá? Aqui tem nossos dados, os fabricantes, os estados, valor de custo, várias coisas, tá? Eu, a princípio, eu vou clicar aqui, ó, onde tem a setinha para baixo, para saber quem são os meus fabricantes. Vocês estão vendo aqui? Meus fabricantes são esses, tá? Então, assim, a gente vai aprender a usar um novo visual. No livro Storytelling para a Ciência de Dados, ele não é muito recomendado, que é o famoso gráfico de pizza, mas eu vou usar aqui, porque vocês têm que aprender, né? Eu não gosto de usar gráfico de pizzas quando tem mais de 5 grandezas, não. Rótulos de dados a serem exibidos, tá? Vou dar um OK aqui só para vocês verem. Clico de novo em relatório e venho aqui, ó, gráfico de pizza, ok? Cliquei em gráfico de pizza, vou botar ele numa dimensão um pouquinho maior, tá? Aí ele vai me pedir o seguinte aqui, ó. O que que eu quero colocar na legenda? Eu quero colocar o fabricante. Então, observe, eu vou até aqui em exibição, eu vou pedir para exibir, ajustar a largura. Vou ocultar aqui o filtro, tá? Para ficar um pouquinho melhor. Eu acho que na pós-edição eu vou dar um zoom, certo? Então aqui a gente tem os gráficos, aí ele pergunta os valores. Gente, o que que eu quero fazer aí? Eu quero mostrar a quantidade de carros vendidos ou o valor de venda? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a soma do valor de venda. E aí eu vou pedir, eu poderia pedir que mostrasse somente como percentual do total geral. Nenhum cálculo, observe que ele botou as quantidades, mas vou colocar somente percentual do geral, tá? Ele acabou replicando, porque por padrão ali, ele, ele mostra o valor vendido percentual. Vou colocar em tamanho real aqui do zoom. Aí, uma das questões aí que o livro lá de Storytelling de Dados, ele diz, né? Quando você usa um gráfico de pizza, se você tem muitos, vou chamar aqui de rótulos, que são os fabricantes para exibir, a visualização fica ruim, tá? Ele escolhe umas cores padrões, a gente vai ver lá na frente como a gente mudar isso. Eu vou fazer isso para gráficos de barra, mas eu vou me preocupar agora em mudar o título, tá? Eu venho novamente aqui em geral, é, formatar seu visual. Eu venho aqui em geral e vou aqui em título. E ele já veio com valor padrão, eu vou colocar aqui valor total por fabricante. Tá? Vou colocar tamanho 15, porque eu usei lá nos de rótulo. E negrito, pronto. Nós temos o nosso gráfico aí. Se eu quisesse, por exemplo, aqui na configuração dele,
fazer configuração de cores para as fatias, vale o mesmo para barras lá de gráficos de barra, que é o próximo visual que a gente vai ver. A gente poderia fazer, eu vou manter isso aqui. Existem efeitos que você pode aplicar, por exemplo, cor de fundo. Eu não gosto de usar, mas eu vou deixar aqui porque é um vídeo, né? Ícones de cabeçalho, etc. Não, não vou trabalhar com isso a princípio. Se eu quisesse colocar uma transparência no fundo, ó, eu poderia fazer. Particularmente, eu não gosto de trabalhar com isso, né? Mas a gente tem o valor total para o fabricante. Prosseguindo aqui, gente, nós vamos para o próximo visual, tá? Que vou usar gráfico. Deixa eu só observe que esse relatório, essa página de exibição, ela está no tamanho pelo qual ela vai ser apresentada na tela do micro, do computador, coisa, PC, etc. Se você olhar assim, os cards ficaram grandes, né? Os cartões ficaram bastante grandes, né? A gente poderia redimensionar aqui. A gente poderia redimensionar aqui. Até dava para encaixar um outro card. Eu só vou diminuir aqui o gráfico de barra, lembrando aqui ó, que as unidades estão em milhões, certo? E pronto. Eu vou agora aqui adicionar um novo visual, que vai ser um gráfico de... Eu vou botar aqui gráfico de colunas clusterizadas, tá? Bom, aí vamos lá. Primeira coisa, o que é que você quer colocar no eixo? Então, quando a gente trabalha com gráficos de barra e outros tipos de gráfico, a primeira preocupação são os eixos, tá? Eu vou colocar cor, certo? Eu vou colocar aqui cor, certo? E eu vou colocar agora aqui, ó, como eu vou usar contagem, tanto faz. Eu vou colocar cor novamente aqui em valores. Ele já colocou a contagem de cores, tá vendo? Então, por padrão, ele pegou aqui azul. Então, eu vou fazer uma configuração aí no gráfico, tá? Só lembrando que são unidades unitárias, né? Um carro, dois carros, três carros, ok? Então, vamos lá agora configurar esse visual aqui. Primeira coisa aqui, eu vou logo em título. Aqui eu vou colocar total de carros vendidos por cor, certo? Total de carros vendidos por cor. Aquela mesma formatação que eu fiz, eu deixar em negrito e colocar o título centralizado. Observe que a gente tem aqui o eixo que a gente define as cores e aqui a contagem, tá? A gente vai ajustar isso. Já fiz aqui para título, né? Deixa eu só colocar fechar essa aba. Vamos agora para o visual. Aí observe, eixo Y, que são as cores ali, tá marcadinho aqui. Vocês estão vendo que está à esquerda, aí a fonte tamanho 9, etc. Se eu quisesse mudar a cor do que está ali no eixo para uma cor diferente, não vai dar para ver ali, porque realmente eu escolhi uma cor que não mudou muito, né? Laranja. Observe que a fonte ali do eixo mudou para laranja. Eu manteria o padrão, tá, gente? A visualização. Aí o que acontece? Para esse eixo aqui, eu quero usar quanto da largura máxima ou mínima. Isso aí tem um impacto. Eu quero em que posição, direita ou esquerda. Não é muito comum a gente ver na posição direita. Eu vou manter aqui na esquerda, tá? Bom, isso é o eixo Y. Eu vou agora para o eixo X. Aí você pode configurar a faixa de valor máximo ou mínimo. Observe que ele começa do zero e vai até o valor máximo. No livro também, Storytelling de Dados, isso é bem discutido lá a respeito de onde começar os valores.
Porque a distorção no eixo pode causar, como é que se diz? Pode se causar uma confusão na forma que é apresentada a informação. Vou dar um exemplo aqui. Vou chutar que o eixo comece em 20. Observe que ele começa em 20, distorce o valor. Deixa eu colocar aqui 40. Quando eu coloquei o valor mínimo começando em 40, se tem a impressão visual que o preto e o púrpura não tiveram vendas. Então, observe como a simples modificação do valor mínimo do eixo ou da faixa do eixo pode distorcer a informação apresentada visualmente. Então, vou manter zero. A escala, se é linear ou logarítmica. Aqui, para gráfico de barra, ele só permite linear, né? Mas tem outros tipos de gráfico que permitem logaritmo, tá? Eu não vou discutir isso agora. E sobre os valores. Aqui a gente tem os valores do eixo. Exibir unidades. Se eu colocasse aqui milhares, olha o que aconteceria. Por exemplo, 50 é 0,0 milhares. Então, a gente vai deixar a princípio aqui, ó, automático. Porque ele já sabe o máximo e o mínimo. Vamos minimizar esse painel aqui. Minimizar esse painel. As barras, aí ele está dizendo qual cor você quer para as barras. Gente, existem várias formas de fazer isso. Eu vou manter a princípio o mais simples, tá? Eu não vou usar esse azul que é o padrão desse layout. Eu vou usar um vermelho, tá? Escolher um vermelho aqui qualquer, o vermelho mais forte. Pronto. Ah, professor, é bonito, não é bonito, não importa. Professor, se eu quisesse aplicar uma fórmula para escolher os valores, eu poderia ter uma série de fórmulas. Eu poderia usar gradiente, regras, pelo valor do campo, por exemplo, pelo valor do campo. A depender da primeira cor, você pode fazer. Eu vou manter a princípio gradiente, ó. Eu vou começar do vermelho mais claro, puxando para o fúcsia, indo para o vermelho mais escuro. O vermelho mais escuro, acho que é aqui. Certo? Se eu quiser adicionar um com intermediário, eu poderia adicionar. Observe que ele está variando. Não faz muito sentido ele começar de um vermelho para o amarelo e ir para o vermelho escuro, mas vou manter aqui para vocês verem, tá? Bom, aí quando eu uso esse tipo de coisa, apareceu, por exemplo, contagem de cor aqui em cima, ó, que é um rótulo adicional para as cores, dizendo em que faixa de valores cada cor está representada, certo? Aí vocês vão dizer, poxa, eu não gostei, ficou ruim para o meu visual. Então, você está aqui dizendo, poxa, essa legenda aqui de cor para mim não me agradou muito. Então, eu venho aqui na opção legenda, ó, ele está marcado como padrão. Eu vou desativar. Percebeu que saiu aqui. Tranquilo? Aí vocês poderiam me perguntar, poxa, eu queria que os dados que só estão aparecendo ao passar o mouse no visual, ele já ficasse do lado. Tranquilo, vamos lá de novo. Selecionar o gráfico, né? Não estava selecionado. Eu vou colocar aqui, ó, rótulo de dados. Eu vou marcar. Pronto. Em rótulo de dados, eu tenho várias opções, certo? A princípio, eu vou deixar essa opção padrão, tá? Eu poderia mudar aqui o tipo de fonte. Vou aumentar aqui a fonte, ó. Vocês estão vendo que aumentou? A cor, eu poderia colocar, sei lá, preto. Mas observe que, por exemplo, numa barra que ele ficou interno o valor do dado para a cor escura, não ficou legalzinho. Então, assim, eu vou dar um voltar aqui, Ctrl Z, para deixar a formatação padrão. Então, a gente tem nosso gráfico aí. Gente, esse primeiro vídeo, para não ficar muito longo, a gente vai terminar com esses três visuais e a gente já aprendeu alguma coisinha aqui, tá bom? Então, a gente encerra o vídeo aqui.